O meu ilustre coordenador me deu um tema que é capaz de eu terminar a palestra e ninguém ficar sabendo o que é isso. Meios ocultos de prova. Tem que falar em 20 minutos. Vai ficar oculto. Mas vamos tentar falar alguma coisa sobre isso. Os professores de Direito Processual Penal de Portugal desenvolveram uma teoria em torno do que eles chamam de meios ocultos de prova. E nós brasileiros estamos falando isso ultimamente. A gente sabe muito bem que prova é meio capaz de convencer alguém de um fato ou alegação. Temos no nosso velho Código de Processo Penal de 1941 alguns tradicionais meios de prova lá previstos, que o pessoal diz, estes são meios abertos. Interrogatório do acusado, depoimento de testemunhas, perícias e assim por diante. Mas temos um princípio de liberdade quanto aos meios de prova. Tudo aquilo que a inteligência do homem, a ciência, a tecnologia criar e for capaz de convencer alguém de um fato ou alegação é meio de prova e pode ser utilizado desde que respeite o limite da Constituição. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. É o que resulta lá do artigo 5º, inciso 56. O nosso Código de Processo Penal foi reformado em 2008 e hoje a redação do seu artigo 157 diz: são inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas, as obtidas com violação a normas constitucionais ou legais. São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas. Muito bem. Nós temos um conjunto de princípios fundamentais aplicáveis ao processo penal previstos na nossa Constituição de 1988, particularmente no seu festejadíssimo artigo 5º. A gente poderia fazer referência, como aqui fizeram Cacai, a doutora Cristiana: dignidade da pessoa humana, igualdade das partes, paridade de armas, ampla defesa, contraditório, juiz natural, devido processo legal, prazo razoável de duração do processo, além de todas aquelas garantias que estão na Convenção Americana de Direitos Humanos, que integram o ordenamento jurídico nacional, o conhecido Pacto de São José da Costa Rica. Mas, apesar disso, a nossa legislação infraconstitucional vem dispondo sobre meios de prova e, particularmente, sobre os chamados meios ocultos de prova, que, a nosso ver, em muitos casos, violam as garantias constitucionais de um processo penal justo e democrático. A primeira tentativa veio na chamada Lei do Crime Organizado, 9.034 de 1995. Naquela lei houve uma previsão de que era possível a polícia fazer o que se chamou de ação controlada. Primeiro exemplo, que consiste em retardar a interdição policial que se supõe ação praticada por organizações criminosas ou a ela vinculadas, desde que mantido sob observação e acompanhamento, para que a medida legal se concretize no momento mais eficaz do ponto de vista da formação das provas. Esta mesma lei, com uma mudança em 2001, prevê outros meios ocultos de prova: o acesso a dados, documentos e informações fiscais, bancárias, financeiras e eleitorais, a captação e a interceptação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos e o registro e análise mediante circunstanciada autorização judicial. A quinta medida, a infiltração por agentes de polícia ou de inteligência em tarefas de investigação.
Essa lei chegou a dizer que, em alguns casos, dado o caráter sigiloso da investigação, o juiz deveria conduzir diretamente a investigação. O Supremo Tribunal Federal, no ADIM, julgou esse artigo 3º da lei inconstitucional. Depois disso, nós tivemos, em 96, a regulamentação sobre as interceptações telefônicas, na Lei 92/96. As interceptações telefônicas foram a panaceia da investigação criminal no Brasil na década passada. E, curiosamente, as pessoas se esqueciam do que estava escrito na lei, porque é condição para autorizar a interceptação telefônica que, primeiro, existam indícios razoáveis de autoria e participação na infração penal, que seja demonstrada a subsidiariedade da prova, isto é, só se deve autorizar o meio oculto de prova ou o meio invasivo se não for possível fazer a investigação com os meios tradicionais e abertos. Então o texto diz lá, se a prova não puder ser feita por outros meios disponíveis, é preciso demonstrar a necessidade da interceptação. Eu não vou nem comentar a questão do prazo legal, não é? Porque esse virou um desrespeito diário no Brasil e ninguém faz absolutamente nada. A lei diz que são 15 dias prorrogados por mais 15. E a gente tem investigação de 1 ano, 2 anos e assim por diante. E o judiciário vai aceitando, invocando lá um princípio de razoabilidade. Muito bem. A nossa lei de tóxicos, a 11.343 de 2006, também admite tanto a infiltração quanto a ação controlada. E na ação controlada, o texto legal usa uma linguagem que nos faz entender até a existência das nossas lamentáveis cracolândias, né? Não atuação policial sobre os portadores de drogas, seus precursores químicos ou outros produtos utilizados em sua produção que se encontrem no território brasileiro, com a finalidade de identificar e responsabilizar o maior número de integrantes de operações de tráfico e distribuição. É por isso que está autorizado. Não intervir. Está na nossa lei de tóxicos, no artigo 53. Muito bem. Aí nós temos a mais nova norma sobre o tema. Está em vigor desde agosto de 2013 a Lei 12.850, que é conhecida como a Lei das Organizações Criminosas. Esta lei, no seu artigo 3º, define 8 diferentes meios de obtenção de prova, todos eles tipicamente meios ocultos de obtenção de prova. Então está lá na lei, depois eu vou fazer um comentário, né? Primeiro lugar, colaboração premiada. Segundo, captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos. 3, ação controlada. 4, acesso a registros de ligações telefônicas e telemáticas, de dados cadastrais constantes de banco de dados públicos e privados e informações eleitorais ou comerciais. Interceptação de comunicações telefônicas e telemáticas, na forma da lei. Afastamento de sigilo financeiro, bancário e fiscal, na forma da lei. Infiltração por policiais e cooperação entre instituições e órgãos federais, distritais, estaduais e municipais na busca de prova e informações de interesse da investigação ou instrução criminal. Então, hoje nós temos uma lei que dispõe expressamente sobre esse conjunto de meios de prova que está na chamada Lei do Crime Organizado. A vivência que nós da advocacia criminal estamos tendo desde especialmente 2003, quando a Polícia Federal no Brasil passou a agir através das chamadas operações policiais,
não precisa nem dizer operações policiais midiáticas, porque vira pleonasmo. Nós passamos a ver no dia a dia um conjunto de meios de obtenção de prova, que é importante que todos nós tenhamos a noção que podem acontecer com qualquer um que venha a ser submetido a uma investigação criminal. E como a gente tem isso muito na área tributária, em virtude dos problemas de natureza tributária, nós podemos fazer uma citação do que vem sendo empregado, tanto pela Polícia Federal quanto pelos chamados GAECos do Ministério Público Federal ou do Ministério Público Estadual. Então, eu vou citar, primeiro, o agente infiltrado. Nessa categoria do agente infiltrado, eu preciso citar as tais 10 medidas propostas pelo Ministério Público Federal, que eu não assino nem sob tortura, hipótese nenhuma. Entre as 10, tem uma que, para combater a corrupção, está proposta oficialmente, e o doutor Danton Dallagnol tem feito palestras pelo Brasil inteiro para poder defender essas 10 medidas, né? Tem uma delas que eu chamo, que é a proposta João Kleber. É o teste de fidelidade. Está escrito lá. Então você pode ter um agente infiltrado. Então você pode ter um sujeito que vai fazer o papel de falso corruptor. Vai oferecer a grana para o funcionário público para ver se ele aceita. Se ele aceitar, pronto, está vindo o processo e o teste de fidelidade funcionou. Entre as 10 medidas propostas pelo Ministério Público, tem um projeto que prevê isso, para se ter um nível do que se quer chegar. Número 2, interceptações telefônicas. Segundo exemplo tradicional, que foi a nossa coqueluche, substituída agora pela delação premiada, não é? Em relação à interceptação telefônica, eu queria citar aqui um julgado do Superior Tribunal de Justiça, que é muito expressivo sobre o tema. É o HC 160-662 do Rio de Janeiro. Relatora foi a ministra Suzete Magalhães. Na emenda do acordo está dito o seguinte: a intimidade e a privacidade das pessoas não constituem direitos absolutos, podendo sofrer restrições quando presentes os requisitos exigidos pela Constituição e pela Lei 9296, que são a existência de indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal, a impossibilidade de produção da prova por outros meios disponíveis e constituir o fato de infração penal punida com pena de reclusão. O Superior Tribunal de Justiça tem decidido no sentido de ser legal, à vista do parágrafo único do artigo 1º da Lei 92/96, a interceptação do fluxo de comunicações em informática e telemática. Aí eles apreciam o caso concreto. A decisão que determinou a quebra do sigilo telefônico dos envolvidos na prática criminosa, cujos fundamentos foram incorporados à decisão de quebra do sigilo telemático, encontra-se devidamente fundamentada. Não poderia ser obtida por outros meios que não a interceptação, especialmente a prova do liame subjetivo entre os investigados, para a identificação com precisão das atividades desenvolvidas pelos alvos principais. Mas aí aconteceu um problema na investigação. A polícia resolveu selecionar o que era bom na visão da polícia para a interceptação e a investigação e descartou todo o resto. O que o Superior Tribunal de Justiça entendeu? A prova produzida durante a interceptação não pode servir apenas aos interesses do órgão acusador, sendo imprescindível a preservação da sua integralidade, sem a qual se mostra inviabilizado o exercício da ampla defesa. Mostra-se lesiva ao direito à prova, corolário da ampla defesa e do contraditório constitucionalmente garantido, a ausência da salvaguarda da integralidade do material investigado, repercutindo no próprio dever de garantia da paridade de armas das partes adversas. Então é só uma referência em
interessantes sobre o tema da interceptação. Terceiro meio de prova muito usado: acesso imediato por senha a banco de dados de empresas de telefonia para identificação de interlocutores do telefone-alvo da interceptação telefônica. Eu aprendi isso acompanhando uma determinada operação. O pessoal dava uma chave para o agente da Polícia Federal. Eu falei: escuta, o que é esse negócio dessa chave? Não, o negócio é o seguinte: a gente tem um alvo, é aquele telefone. Se alguém ligou, ele ligou para alguém, a gente tem condição de, na hora, saber qual é o telefone, de quem é o dono, qual o número e nome de quem está registrado. Isso sem ordem do juiz? Não, ele dá uma ordem genérica. Está acontecendo. 4. Interceptações de mensagens eletrônicas, as mensagens de e-mail. Eu costumo às vezes falar com os alunos, né? Leia o livro Fortaleza Digital, do Dan Brown. E agora, por último, veja o que o governo americano fez com as interceptações de todo mundo, inclusive de governantes. Não é? 5. Interceptação de mensagens de BBM, o BlackBerry. O pessoal achava que não se pegava esse tipo de mensagem. Aí, em março de 2014, quando foi divulgada a Operação Lava Jato, no primeiro ato, ficou-se sabendo que a polícia estava tendo acesso às mensagens de BlackBerry. E, curiosamente, isso está sendo discutido no processo. Por quê? Porque a empresa canadense, que é dona da RIM, ou RIM, se querer pronunciar, estava fornecendo diretamente para a Polícia Federal, em razão de uma relação direta da empresa com a Polícia Federal, todos os dados, sem passar por juiz, sem ter acordo de cooperação em matéria penal, sem ter absolutamente nada. Até porque eles não tinham nem representação no Brasil. Interceptação das mensagens de WhatsApp. Todo mundo usa e todo mundo pode ficar sabendo que está interceptado. Não tenho dúvida nenhuma. Existem alguns programas, aplicativos hoje mais sofisticados que destroem a mensagem logo depois da transmissão, ou então um que você tem que emparelhar um telefone ao outro para ele se reconhecer e ter uma criptografia. São das poucas situações que a gente sabe que o pessoal ainda não consegue interceptar. 7. O uso do rastreador de veículo. Tem, curiosamente, duas situações, do rastreador de veículo. Primeiro, você faz um seguro, a seguradora fala assim: eu quero pôr o rastreador no seu carro, não quero ninguém perto, vai ficar no lugar escondido, ninguém pode saber. Muito bem, o juiz pediu: escuta, informa aí onde esse carro andou. Informa. Isso aconteceu no caso do goleiro Bruno, O trânsito da Land Rover dele foi todo informado através do rastreador da companhia de seguro, que era responsável pelo seguro do carro. Mas nós temos um outro equipamento muito interessante. Eu acompanhei uma operação de Juiz de Fora e o pessoal falava assim: não, nós colocamos um rastreador no carro. Aí a gente tinha rolado os policiais para ouvir. Eu falei: escuta, como é que é esse negócio de rastreador aí de carro? Eu falei: não, a gente sai numa missão com uma meia dúzia de rastreador. Identificou o carro do suspeito, prega lá por baixo do carro dele o rastreador. Eu falei: escuta, esse treco tem número? Não, senhor, tem não. Vocês têm autorização de juiz para fazer essa interceptação? Então, não, senhor, não tem não. Aí, como é que isso funciona? Você ter certeza de que o rastreador tal ficou no carro de fulano? Não sei, isso a gente anota. O juiz ouviu tudo, para depois a gente dizer: escuta, isso está respeitando individualidade, personalidade, privacidade, intimidade? Pode? Não, a gente às vezes até perde uns que põe no carro, ele cai, então Bom, monitoramento de pessoas pelo movimento do telefone celular. É as tais, depois que eu aprendi, ERB. Que diabo é isso? ERB, Estação Radiobase. É as antenas do celular. 3 antenas informam onde é que o telefone está e, via de consequência, permite, em tese, estar monitorando o titular da linha telefônica. Número 9. Quebra de sigilo ambiental. As escutas e filmagens por aparelhos externos ou por aparelhos instalados.
na Operação Vampiro, a gente aprendeu, né, lá em Brasília, que o pessoal estava fazendo monitoramento telefônico e sabia, 2 pessoas iam se reunir no hall do hotel tal. Aí eles estacionavam uma Kombizinha velha na porta do hotel e ela tem uma antena com um sistema de captação que capta a conversa lá no hall do hotel. Mas tem que ter ordem judicial autorizando aquela quebra de sigilo ambiental. Em outros casos, coloca o aparelho à revelia do titular do espaço para fazer a interceptação ambiental. O caso mais famoso foi contra o Dr. Carreira Alvim, né? Desembargador do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que teve o seu gabinete submetido a uma gravação ambiental. A gente sabe que em locais públicos você tem a filmagem. E em locais abertos ao público, a filmagem até com a famosa frasezinha: sorria, você está sendo filmado. E sem dúvida nenhuma, essas gravações têm sido muito utilizadas em matéria criminal. Agora, e a filmagem particular, feita por terceiro, sem autorização de ninguém? Outro dia eu enfrentei um caso desse, um dos nossos clientes do mensalão, em liberdade, controlada, foi filmado porque compareceu no estabelecimento, num restaurante, e um caboclo pegou e filmou ele lá, e ele estava tirando um copo e falou que era bebida alcoólica. O meio oculto de prova, disse eu no processo: escuta, isso é prova indiciária e eu estou questionando a validade dela, mas eu vou fazer os meios abertos de prova. Aí o dono do estabelecimento, a nota fiscal, o cara que estava com ele na mesa, e ele próprio falar que ele não bebeu bebida alcoólica. E o juiz acabou o absolvendo da falta grave na execução penal. Mas eu cuidado, será lícito alguém gravar a revelia dos interessados, se não é aquela gravação pública de ordem geral que todo mundo sabe? Eu estou lá no espaço reservado no restaurante, o sujeito está me filmando, e essa filmagem vai valer em juízo? Eu acho que não vai, à luz dos princípios constitucionais. Nós temos a quebra do sigilo fiscal, 10º meio, o 11º, a quebra do sigilo bancário, não tem segredo nenhum. 12º, delação premiada. Atualmente a matéria é objeto de disciplina expressa na Lei 12.850, do artigo 4º ao artigo 6º, ela regula as regras sobre a delação premiada. Eu entendo que há nestes dispositivos várias violações à Constituição Federal. Eu já li a essa altura uns 20 termos de colaboração produzidos lá em Curitiba na Operação Lava Jato. Em quase todos eles tem assim: renúncia ao prazo razoável de duração do processo. Escuta, nós podemos renunciar a essa garantia constitucional? É. Segundo, renúncia a habeas corpus, renúncia ao exercício do direito de defesas processuais, inclusive discussão sobre competência e nulidade. Felizmente, o moço do caso de ontem não tinha assinado uma delação premiada, porque se ele tivesse assinado, ele não podia discutir a competência que o Supremo, por maioria, reconheceu que não existia no juízo de origem. Estão assustados? Não. Na delação, por exemplo, do número 1 da operação, o Paulo Roberto Costa, tem tudo isso lá. Ele teve que renunciar a habeas corpus, teve que renunciar à defesa processual, não podia discutir a competência nem levantar nulidades. Está no termo, assinado por ele e pela doutora, sua advogada. Mais do que isso, nos termos de colaboração está assim: renúncia ao direito de recorrer ao judiciário para impugnar o termo de colaboração. E, para todo mundo ficar muito assustado, renúncia ao direito de recorrer de sentença penal condenatória.
tipo de redação é que nós estamos tendo termos de colaboração homologados pelo Poder Judiciário, que, no meu modo de ver, viola dispositivos do artigo 5º da Constituição ou do Pacto de São José da Costa Rica. Alguém pode dizer assim: ô professor, mas teve um julgamento do Supremo a respeito da delação do Alberto Youssef? Teve. É o HC 127.483. Acontece que naquele habeas corpus, o defensor, Dr. Juca, arguiu exclusivamente que a delação não podia ter sido aceita porque o delator anteriormente tinha feito uma outra delação e violado a mesma. E o Supremo entendeu: olha, por esse argumento aí nós não vamos anular. Mas o Supremo não enfrentou todas as outras objeções que podem ser colocadas sobre a delação feita e assinada. Nós temos um 13º meio oculto de prova: a diligência policial dissimulada de monitoramento de investigados com ou sem interceptação de pessoas, sem lavratura de prisão em flagrante ou apreensão de bens. Na Operação Cevada teve isso. A polícia seguiu um cidadão que foi no banco com uma mala e sacou dinheiro. Aí ele foi para o aeroporto. Chegou no aeroporto, eles fizeram uma interceptação só para poder fazer a prova do fato, mas deixaram o sujeito seguir. Na outra ponta lá, ele entra em Brasília, na sede do Ministério, com aquela mala, e depois sai de mão a banana. Então, esse tipo de meio oculto de prova vem sendo utilizado. Tem o 14º, a busca e apreensão de computadores, mídias eletrônicas, HD, DVD, CD, pendrive e aparelhos de telefone celular do tipo smartphone, com as perícias específicas sobre estes objetos. Eu gostaria de lembrar, porque é emblemático, o acordo do Supremo Tribunal Federal na ação penal 307, que é o caso do julgamento do Fernando Collor, em que o Supremo entendeu que tinha havido prova ilícita, porque tinha havido a apreensão de um computador e a perícia em um computador. E o Supremo entendeu que a prova era ilícita por duas razões. Primeiro, a diligência de busca do computador foi feita numa empresa sem mandado judicial. E segundo, a perícia no conteúdo do computador também foi feita sem ordem judicial. Então o Supremo entendeu que havia ali uma violação à privacidade alheia, porque o computador teve a memória contida nele degravada ao arrepio da garantia da inviolabilidade da intimidade das pessoas. A gente fala essas coisas e fica assustado, né? Mas tem uma 15ª que é o exemplo mais triste, na minha visão: espionagem noturna e sigilosa num escritório de advocacia, com fotografia e cópia de documentos, sem sua apreensão e instalação de equipamentos de escuta e filmagem. Isso aconteceu lá no Rio de Janeiro, no escritório do irmão do ministro Paulo Medina, decorrente de uma autorização de ministro do Supremo Tribunal Federal, o inquérito 2424, e foi arguída a ilicitude dessa prova e o Supremo, lamentavelmente, disse que ela era válida. Isto é uma espionagem, porque se entrar de dia, acompanhado com representantes da OAB no escritório de advocacia, é perfeitamente possível, desde que haja uma investigação sobre o advogado ou sobre o cliente do advogado, e vai ficar limitado ao material daquele cliente. Agora, fora disso, entrar de noite, escondido, secreto, sigilosamente, para fazer a investigação e autorizado pelo Poder Judiciário, isso é uma espionagem que é a prova oculta das ocultas, né? Bom, eu diria o seguinte: nós estamos vivendo uma quadra em que cada vez mais se sustenta a necessidade, para combater as organizações criminosas, de se utilizar estes meios ocultos de prova. E temos isso acontecendo diariamente pelo país afora.
eu entendo que nós tínhamos que estabelecer algumas condições para a validade de uma prova dessa natureza. Primeiro, respeito às garantias constitucionais. Evidente. Então nós temos que respeitar a dignidade da pessoa humana, a igualdade das partes, a paridade de atos. Eu adoro repetir isso. A ampla defesa, o contraditório, o juízo natural, o devido processo legal, o direito ao silêncio e a não autoincriminação, a inviolabilidade do domicílio e a inviolabilidade e o sigilo das comunicações, o respeito à vida privada, à honra, à imagem das pessoas. Eu entendo que é impossível conciliar a disciplina legal da delação premiada. Eu não vou estender nisso, porque esse assunto dá uma palestra só aí, né? Só isso. A gente tem alguns colegas que falam assim, traição bonificada, né? Mas deixa o nome lá, delação premiada ou colaboração premiada. Como isto pode conciliar com a Constituição que prevê o direito ao silêncio e a não autoincriminação? O grande problema nosso é que nós estamos trazendo para o Brasil regras de direito americano em que a Constituição é outra. Nós temos um conjunto de princípios de processo penal colocados na nossa Constituição que estão ali colocados com cláusula pétrea, que não pode nem ser modificada, e em relação aos quais nós não temos disponibilidade. A situação do direito americano é outra, completamente diferente, não é? Sobre essa questão de acordo de colaboração ou acordo de delação, eu outro dia conversei, professor Hermes Guerreiro, com o professor Carlos Henrique Bolido Haddad, colega da doutora Cristiane, que é juiz federal e que passou autorizado pelo departamento da Faculdade de Direito há algum tempo nos Estados Unidos, e eu perguntei a ele, escuta, você teve na Justiça Federal Americana? Tive. E que informação os juízes federais americanos dão sobre o processo penal nos Estados Unidos? Ele falou assim, que eles não fazem processo penal. Mas como? Por quê? Porque lá nos Estados Unidos 97% dos casos da Justiça Federal em matéria criminal acabam em acordo de aceitação de pena. Então o modelo é outro, completamente diferente. E lá, como lembrou o Cacai, nós temos a maior população carcerária do mundo, porque prender nos Estados Unidos é negócio. Rende para quem é o responsável pelo presídio. Nós temos uma PPP em Minas Gerais, que é negócio, né? O Estado de Minas Gerais paga para a empresa que ganhou a concessão do presídio, lá em Neves, um valor X por mês por preso. Tem várias vantagens nessa PPP que está funcionando aqui em Minas Gerais, porque a instalação é nova, a instalação é boa. Se um vaso sanitário estragar, eles imediatamente têm que colocar outro no lugar, porque senão tem multa. Se fosse pública, tinha que fazer licitação, né? Não pode haver superpopulação, porque eles recebem pelo número definido de presos que está marcado no contrato. O sistema é extremamente controlado, vídeo, filmagem, etc. Está até funcionando bem por enquanto. Mas lá é negócio, e por isso que tem a maior população carcerária do mundo. E curiosamente, os juízes federais criminais dos Estados Unidos não fazem processo de julgamento. Diz um colega nosso, lá nos Estados Unidos, a confissão, que aqui já foi rainha das provas, lá é rainha da pena. E o sujeito faz delação para confessar e já toma a pena sem processo. É o que querem fazer aqui no Brasil. Ok, diz que meu tempo está esgotado. Então, o segundo princípio, o princípio da reserva do judiciário, reserva de jurisdição. É preciso haver decisão judicial fundamentada autorizando meio oculto de prova. Nós não podemos conceber as situações em que se delega à polícia ou ao Ministério Público obter dados que estão cobertados por sigilo, independentemente de ordem judicial. Terceiro requisito, a subsidiariedade do meio oculto de prova. Só se não for possível fazer a prova pelos meios tradicionais e abertos, é que podemos recorrer a estes outros meios. E o princípio da reserva legal.
eu gostaria de terminar fazendo duas brevíssimas citações doutrinárias. O professor Antônio Buscarança Fernandes diz o seguinte: o tema da prova ilícita vem ganhando espaço entre as preocupações fundamentais do direito processual moderno, em virtude do grande desenvolvimento da tecnologia. A vida privada, a intimidade, a honra da pessoa humana tornou-se mais facilmente vulnerável. Isto impõe ao legislador cuidado para a outorga de mecanismos hábeis e eficientes à repressão da criminalidade, não autorizar invasões desnecessárias ou desmedidas na vida privada. E o professor Gustavo Badaró diz assim: poder-se-ia imaginar que a vedação da utilização da prova ilícita representa uma indevida limitação à busca da verdade material e ao próprio livre convencimento do juiz. Todavia, a própria busca da verdade não é ilimitada e não representa um fim que possa ser atingido a qualquer custo. No processo, e principalmente na atividade probatória, os fins não são tão importantes quanto os meios. Geraldo Prata cita um texto do Tribunal Europeu de Direitos Humanos que diz o seguinte: mesmo nas circunstâncias mais difíceis, como é a luta contra o terrorismo ou contra o crime organizado, a proteção dos direitos humanos é algo não negociável. Há limitações à atividade probatória que devem considerar-se insuperáveis em razão da necessidade de proteção do núcleo duro e impenetrável dos direitos de personalidade, a qual deve ceder até mesmo o elevado ideal de descoberta da verdade. Muito obrigado.